Os que a população dessa pequena vila não sabe do que são, já trouxeram muitos cientistas para cá. A quantidade de material é grande. Muita gente guarda os ossos em casa. Isso tudo é osso que a senhora achou na lagoa? Tudo. Por que a senhora está guardando os ossos? Aqui porque os levam pro zoológico, né? E a gente vai guardando aí. Eu vou guardar para mim pintar para quando a gente tiver mais velho, os meninos mais novos, ver isso aqui. Por que eles precisam ver isso? Para saber que não existia isso aí dentro da lagoa. E a senhora sabe do que são esses ossos? Não, né? As pessoas que já vieram aqui falam que deu uma preguiça, né? Mas a gente não sabe, não sei que preguiça é essa. A identificação dos ossos que saem da Lagoa de São Vito e de vários outros sítios é feita no laboratório. Esta mão é de uma preguiça gigante extinta há 12 mil anos. O esqueleto pode ser montado a partir de análises e comparações feitas pela paleontologia. Por exemplo, você tem esse dente, eu tomo as medições dele, faço desenho e, ao mesmo tempo, eu comparo com figuras de publicações sobre o assunto e, finalmente, o encontro desse dente, que aqui está isolado dentro de um crânio, a gente pode chegar à conclusão a respeito do animal a que ele pertenceu. Esse dente é esse? Esse dente é esse. É exatamente esse? Exatamente. A Maria Amélia é uma paleontóloga brasileira que faz doutorado na França. Ela já estudou peixes fósseis e agora se dedica à vida das preguiças. Eu vou tentar reconstituir a fauna dessas preguiças, né, desses megaterídeos. Essa fauna aqui de São Raimundo Nonato é uma fauna inédita ainda e contém muito material, em boas condições. Eu acho que vai dar para fazer um bom trabalho. A pesquisa da Maria Amélia está sendo orientada pelo paleontólogo francês Claude Guérin. Ele é um dos 34 cientistas que trabalham nas pesquisas do Parque Nacional. Desde 87, Claude vem ao Brasil pelo menos uma vez por ano. Ele já publicou dezenas de artigos em revistas científicas internacionais sobre a megafauna do Piauí. En grands mammifères, presque 100%. Les micro-mammifères ont été un tout petit peu étudiés. Les premiers résultats sont arrivés il y a seulement 3 mois. Les oiseaux commencent à être étudiés. Les vertébrés inférieurs ne le sont absolument pas. Les invertébrés ne sont pas étudiés. L'étude de taphonomie préhistorique qui sera assurée par la collègue Martine est encore à ses débuts. Donc il y aura aussi à régler tous les problèmes des rapports entre l'homme et les animaux. Et il manque encore aussi bien d'autres éléments, la paléobotanique par exemple, qui n'est pas étudiée, et même la géologie générale de l'ensemble de la région. Nous ne disposons pas actuellement, il n'existe pas de carte géologique détaillée de la région. Il y a donc un travail considérable dans toutes les disciplines qui est encore à faire. Esse depósito feito de fósseis desfigurados e incompletos é apenas parte de um grande acervo conservado pelo Museu do Homem Americano. Uma das mais importantes coleções paleontológicas do país. Dentes, tíbias, fêmurs estão ajudando a reconstituir a surpreendente fauna que vivia na região há milhares de anos. Os dentes gigantes e pontiagudos são do tigre de dentes de sabre. A tíbia é de uma preguiça gigante, pesava mais de 3 toneladas, tinha 6 metros de comprimento. Um animal maior que um elefante e que precisava de 200 quilos de comida por dia. Essas placas são do casco de um tatu, espécie semiaquática que se alimentava nas margens dos rios e lagos e tinha o tamanho de um fusca. No Piauí pré-histórico vivia também o cavalo americano. Mas entre 10 e 12 mil anos, o Piauí muda de clima, perde a vegetação verde e farta.
começa a seca do semiárido que persiste até hoje. Essa fauna gigante que alimentou gerações de homens da pré-história é extinta. Pinturas feitas nas pedras entre 12 e 6 mil anos mostram outros animais que também desapareceram do parque. Capivaras, cervos, emas. Nas pinturas rupestres de São Raimundo Nonato, os animais e os homens são os personagens principais de uma história em quadrinhos ilustrada em 25 mil desenhos. A tinta pré-histórica era o óxido de ferro das rochas, às vezes misturado com gordura. Até hoje não se sabe como eram os pincéis preparados para colorir de um ocre quase vermelho as paredes dos abrigos onde os homens caçavam, se protegiam da chuva e se refrescavam no calor. A antropóloga visual Anne-Marie Pessy veio da França ajudar nos estudos dessas pinturas. O que ela encontrou foi um dos mais longos e importantes testemunhos visuais sobre a humanidade disponíveis hoje no mundo. 6 mil anos de evolução tratados com detalhes. Essa figura que você tem lá é típica da Grécia. Fascinada com o que viu, Anne-Marie acabou se mudando para cá. Os vídeos Ela olha e mostra as pinturas com a intimidade de quem conhece cada desenho, mas sabe que sozinhos eles pouco significam. Em pré-história, o que interessa, você não tem o contexto, o que te interessa em pré-história é, sobretudo, saber a que grupos pertencem e, sobretudo, como estão relacionados esses vestígios com outros vestígios. Então, não existe arte rupestre. São todos vestígios que não têm sentido se você não trabalha em conjunto eles. O trabalho conjunto inclui, além dos estudos de cientistas de outras áreas, a utilização da moderna tecnologia. As pinturas hoje já podem ser datadas em laboratório com apenas uma minúscula amostra de pigmento. Utilizamos técnicas de tipo químico, físico-químico, que às vezes você pode tomar uma amostra e fazer um corte transversal na amostra e vai vendo aí o que está acima do que. Mas isso não vai nunca ser um fator assim definitivo. Você vai precisar de outras coisas. E uma delas é justamente esse estudo pela informática que falávamos o outro dia, não? Quando os desenhos da pré-história entram no computador, ganham contornos mais claros e ampliados. O computador, tu tem como estudar a técnica utilizada, tu tem como estudar melhor a representatividade de cada figura, porque se de repente eu tivesse uma dúvida sobre um determinado, do que significaria uma determinada área qualquer dessa imagem, eu poderia fazer uma aproximação na imagem e estudar isso. Se a pintura, eventualmente, como nesse caso aqui, possui uma queda de parede, né? Então provocou essa fenda na pintura. Eu, com o computador, eu posso reconstituir essa fenda aplicando ali o mesmo tipo de textura utilizado. Os desenhos gravados em disquete ficam a salvo do tempo e da depredação. Esse arquivo fica no computador, se isso tiver, não é o caso, porque ainda é uma técnica um pouco cara, mas se isso tiver em um vídeo óptico, em disco laser, isso dura por 100 anos. Pode ser que daqui a um século, só mesmo pelo computador, vai ser possível conhecer as pinturas que resistem nas rochas há milhares de anos. É cada vez maior a quantidade de insetos que fazem ninhos sobre os desenhos pré-históricos. Isso é um produto, o animal mesmo que gera esse produto e se deposita aqui. Está aumentando de uma maneira muito grande. Por quê? Porque existe um desequilíbrio ecológico no parque provocado pela caça. Tamanduá e certos outros tipos de animais são os depredadores naturais desses insetos. Um dos problemas que existem com relação à conservação das pinturas é justamente o controle sobre as pessoas que visitam esses sítios. Daí a necessidade que exista um corpo de vigilantes que esteja presente no momento que essa visita acontece. Por quê? Porque podem levar, e isso já aconteceu, pedaços de parede pintada que chegam, então, 3
corpos assim. Isto sai com facilidade e levam isso de souvenir. Bilhões de anos de chuva e vento esculpiram estas montanhas de calcário. A serra é cheia de pontas que parecem lâminas, depressões que lembram as crateras da Lua e algumas poucas plantas com muitos espinhos. Xique-xique, mandacaru, coroa de frade. A chuva, quando vem, escorre pelas encostas e desaparece nas fendas e grutas da montanha. Estamos fora dos limites do parque, mas continuamos visitando a pré-história. Nosso guia é o geólogo francês Joël Rodet. Ele já descobriu, bem embaixo dos nossos pés, dezenas de cavernas que guardam registros das mudanças no clima e na fauna. A toca da coroa do Frade foi descoberta há menos de um mês e é uma das maiores da região. Quase oculta na montanha, a entrada é estreita e acidentada. Quando as luzes vencem a escuridão, surge a primeira galeria com 20 metros de altura. Daqui até o fundo da caverna são 400 metros de caminhada. O Joël trabalha com 2 guias treinados por ele e alguns estudantes da Universidade de Brasília. Estudar cavernas é examinar cada palmo de parede, seus contornos e manchas. Observar as marcas da passagem de água, a maneira como as rochas se acomodaram. Investigar os sedimentos trazidos de fora pelas chuvas, que no calcário conservam ossos de animais milenares. Aqui encontramos vários elementos de fauna, às vezes de megafauna. Por exemplo, para lá são conchas de caracol, de um tipo que não existe mais hoje. Isso. Mas para cá, se encontra a parte de ossos que parece ser de um crânio. Aqui temos um osso grande que está quebrado, porque lá dentro desse buraco. Atrás desse bloco tem outro osso que parece ser o osso que vem de um animal tipo tigre dente de sabre, segundo o especialista que passou aqui há poucas semanas, tá? Como a descoberta é recente, os estudos sobre a toca estão no começo, mas já confirmam que o Piauí viveu um longo período de chuvas. Esta caverna tem entre 100 e 200 milhões de anos. Estou estudando as cavernas porque as cavernas são um tipo de museu natural no qual se encontram todos os elementos da evolução geológica da região. Por que se encontram nas cavernas e não fora? Por várias razões. A primeira é que a caverna fica fora da evolução da erosão que encontramos na superfície da Terra. E a segunda razão também porque as cavernas ficam para muito tempo fora do acesso dos homens e dessa maneira fora da destruição. Mas a destruição já começou. As pedras de calcário que formam o teto e as paredes das cavernas são retiradas da serra.
Essa também é uma caverna de calcário. Só que cavernas como essa são condenadas a durar no máximo 60 dias. É que isso aqui, na verdade, é um forno construído pelo homem para transformar todas essas pedras que formam o contorno da caverna em pó de cal. O Pedrinho é um proprietário de terras dessa região e ele explora o cal há mais de 20 anos. Pedrinho, como é que você faz para fazer com que essas pedras virem cal? Eu faço o seguinte, eu só boto aqui 7 caminhões de madeira e 14 caminhões de pedra, para que essa madeira transforme essas pedras em pó de cal, que é como esse aqui, como está aqui. E no fim de tudo, quanto você tira de cal? Nós tiramos 6 caminhões de cal. Para transformar pedra em pó, o fogo tem que ser forte. Para fogo forte, precisa madeira boa. É impossível saber quantas toneladas de aroeira e angico, algumas árvores com mais de 50 anos de idade, viraram cinza em mais de 20 anos de exploração de cal. O cenário é devastador. Num raio de 20 quilômetros, já não existe mais madeira para queimar. Ficaram os cemitérios do que foram fornos e hoje são os esqueletos da destruição. Mas fornos ainda ardem por aqui, todos os dias, alimentados por madeiras nobres que vêm cada vez mais de longe e pela miséria e falta de alternativas. O seu João é um dos 500 homens que tiram da cal o pouco que recebem para sobreviver. Por esse trabalho cansativo, de 12 horas diárias, feito debaixo de sol forte, o salário é de 7.000 cruzeiros por dia, menos que $1. Tem férias, 13º, carteira assinada? Nada, não tem não, né? A férias dele é uma pau, um picareta, uma chibanca. É a férias que ele tem. Uma pedra quando cai no pé, que ele fica sem um dia, a férias dele é essa, né? E carteira assinada? A pá mesmo, a carteira dele. A seca torna o solo quase estéril. Somente nos poucos meses de chuva é possível colher alguma coisa. Trabalhar com cal é a única saída para o desemprego crônico na região. Na casa do seu João, são 14 pessoas e só ele trabalha. O senhor criou todos os seus filhos, seus netos trabalhando no cal? É. E se pararem de fazer cal? Se parar, o cara quer esse cara morrer mesmo, que não tem outros eles aqui, né? O forno arde como um sinal de alerta. A destruição ameaça o que está em volta e dentro do parque. Para os cientistas da Fundação Museu do Homem Americano, quebrar o ciclo de pobreza é a única forma de proteger o passado e esperar algo do futuro. O seu Nivaldo não suspeitava que aos 60 anos de idade iria aprender a fazer potes de cerâmica. Ele trabalha na oficina montada pela Fundação. A argila ele pega aqui mesmo e não depende da chuva para sobreviver. O senhor trabalha há 20 anos com o pessoal da arqueologia, né? O que o senhor acha do trabalho deles? Eu acho muito importante, não é? E que tem ajudado muita gente aqui. Eles pegam muita gente e aqui tempo de seca não tem serviço. A seca atrapalha, mas não interrompe a produção de mel. O apiário é outro investimento da Fundação que oferece ao sertanejo a possibilidade de um complemento na renda. Funciona como uma cooperativa. Quem se interessar, compra e cuida de sua colmeia. Os equipamentos do apiário podem ser usados de graça. Neste ano de pouca chuva, a produção foi pequena, 1 tonelada de mel. Mas o lucro de quem investiu foi bem maior do que o de quem trabalhou só com cal ou na roça. Antes a gente trabalhava na roça, na agricultura,
na época seguinte faltava chuva. E hoje, como nós estamos trabalhando na apicultura, por essa época estamos todo mundo envolvido com a abelha. Não falta o trabalho e até mesmo o ganho aqui para nós, aqui no decorrer de uma seca tão grande como essa. Isso é a felicidade, isso é a felicidade, sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz. O mesmo projeto que dá a alternativa de trabalho aos adultos investe na formação das crianças. Com dinheiro que vem da Itália, além do mel e da cerâmica, funcionam 2 escolas como esta, com mais de 100 alunos. Aqui as crianças aprendem a ler e a escrever, recebem assistência médica e dentária e alimentação. A Embratur decidiu fazer dessa região um plano piloto de ecoturismo. Pode ser que essas crianças se transformem nos futuros guias do parque. Elas vão ter aulas de inglês e francês e já aprendem o que é arqueologia. Não, a arqueologia é a ciência que estuda a antiguidade, quer dizer... Nessa matéria, as crianças são privilegiadas. Ao invés de aprenderem nos livros, elas conhecem a pré-história visitando o parque e têm como professores os próprios cientistas. É muito importante esse trabalho que nós fizemos aqui, porque ele ensina para nós e para vocês o que acontecia aqui no Piauí, aqui em São Raimundo Nonato, nessa época. Quem é que vivia aqui, como é que eles viviam e como é que era tudo aqui em volta deles. 12 mil anos atrás, toda a América do Sul já estava povoada por tribos de pessoas fisicamente parecidas com a gente e com a mesma capacidade intelectual. Hoje, quando vocês vão escrever uma história, vocês então escrevem, por exemplo, o João foi até lá no sítio, pegou o jumento e trouxe o jumento. Eles não sabiam escrever isso com as letrinhas, mas eles desenhavam. Os desenhos nas pedras contam que entre 12 e 6 mil anos atrás, o Piauí era dominado por povos de uma mesma tradição. As pinturas revelam alegria. Os homens dançavam, formavam pirâmides de acrobatas, se mostravam em cenas de sexo. Não faltava caça, onças, veados, tatus. Aqui dentro, olha, vocês veem, tem todas essas pedras aí. Essas pedras é que eles trouxeram aqui para cima, trouxeram lá de fora e ficavam sentados nesse lugar aqui fresquinho e ficavam lascando essas pedras para fazer uma coisa que corta assim. Quando eles caçavam um animal, eles pegavam essa pedra e abriam o animal para poder tirar a carne para assar. Eles assavam a carne aqui embaixo. A fase mais harmoniosa e rica desses povos, chamados de tradição nordeste, aconteceu 8 mil anos atrás. Os desenhos são bem trabalhados, as técnicas de pintura perfeitas. Apareceram outras cores além do ocre. O homem passou a ser o tema central das imagens que criava. É a renascença de São Raimundo Nonato. Logo depois disso surgiram as primeiras cenas de violência, batalhas entre 2 ou mais pessoas, sexo em grupo. Os homens se juntaram para atacar animais perigosos. Vocês estão vendo essa descida aqui. Quando chove, desce a água, pode chegar até ali, vai chegando e depois vem, desce a água aí nesse caldeirão. E aí que esses homens que ficavam aqui vinham beber. Aí que também a caça vinha beber, e quando a caça vinha beber, aí ficava fácil para eles pegarem esses bichos. Os vestígios desses povos desapareceram há 6 mil anos. A população aumentou. Vários grupos passaram a ocupar as serras e as planícies do que hoje é o Piauí. Tribos guerreavam umas com as outras. O homem passou a cultivar a agricultura e a fazer cerâmica. Os registros gráficos desses povos são acompanhados até 3 mil anos. Depois disso, não se sabe se foram dizimados ou se são eles os antepassados dos nossos índios. Vocês entenderam como é que eles viviam, então? Entendemos. Tá ótimo. Tamai kaya besi ga mangate
E por que contar essa história? Pela mesma razão que se conta a história dos gregos, dos romanos, quer dizer, o homem é curioso dos seus antepassados. Esses são os nossos antepassados, são os antepassados de nossos índios, né? Então, é como a raiz do homem, e a raiz do homem tem que ir até o fundo, né? Até as suas origens. É por isso. Ninguém pode flutuar, e muito menos o ser humano, ele precisa encontrar as suas raízes. E no Brasil isso falta muito pra gente. O brasileiro a gente tem a impressão, às vezes, lendo os livros de história, que os índios foram colocados aqui por Deus na véspera da chegada de Cabral para dizer oi pro Cabral. E é interessante, porque na Europa todos eles dizem, bom, nós descendemos dos celtas, nós descendemos dos gauleses, a história do Asterix, por exemplo, aqui não existe uma coisa dessa, não é? Então eu acho que está na hora da gente começar a se lembrar que o brasileiro tem uma raiz também, né?